Fala, meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês passo a passo como resolver questões utilizando conceitos de regra de 3 simples. Então, você tem que seguir uma receita de bolo que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo. Se você ficar até o final, eu garanto que você vai entender o funcionamento de uma regra de 3. Então, bora para a questão. Uma organização não governamental, uma ONG, possui estoque de alimentos suficiente para servir refeições para uma população de 750 moradores de rua durante 25 dias. Devido a um desastre natural, mais 500 pessoas necessitam de ajuda para se alimentar. Se a quantidade de alimentos permanecer a mesma, esse estoque durará por quantos dias? Então, qual que é a receita de bolo que eu quero passar aqui para vocês que eu acho que vai ser interessante? Sempre em questões de regra de 3, você tem que analisar quais são as grandezas que ele está relacionando. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está relacionando quantidade de pessoas por dias que a gente consegue alimentar essas pessoas. Então, a gente coloca aqui a quantidade de pessoas em um formato de uma tabela. Então, pessoas e aqui o tempo, né? Que seria em dias, que está dando aqui na questão. A gente tem a informação do seguinte: 750 moradores conseguem se alimentar com esse tanto de comida por 25 dias. E ele quer saber, se eu somar mais 500 pessoas, ou seja, 750 mais 500, que dá 1.250, por quantos dias eu consigo alimentar essas pessoas? Então, esses são os primeiros passos para você montar aqui a tabela da regra de 3. O mais importante é este passo que eu vou te explicar agora, preste muita atenção, que é o seguinte: você tem que saber analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim? Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, quando eu aumento um valor, o valor da outra grandeza aumenta. Por exemplo, se eu quero comprar um refrigerante, se eu aumento essa quantidade de refrigerantes para 3 refrigerantes, eu vou gastar mais dinheiro. Então eu aumentei a quantidade de refrigerantes, aumentei o custo, ou seja, diretamente proporcionais. O mesmo serve se eu diminuísse de 3 refrigerantes para 1, o custo também diminui, certo? Outro exemplo aqui para você entender de inversamente proporcional. Se eu vou em uma certa velocidade até uma cidade, ou seja, 100 km por hora, eu demoro 40 minutos, por exemplo. Se eu aumentar essa velocidade para 140 km por hora, eu vou chegar mais rápido, eu vou demorar menos para chegar. Então eu aumentei a velocidade e o meu tempo diminuiu, grandezas inversamente proporcionais. Então, para isso, a gente tem que analisar aqui se essas grandezas são diretamente ou inversamente. Então, observe o seguinte, de 750 para 1.200, aumentamos a quantidade de pessoas. Se eu tenho mais pessoas para comer, mantendo a quantidade de alimentos, eu consigo alimentar eles por menos dias, vai ter mais gente comendo esse alimento. Então, observa, inversamente proporcionais. Quando são inversamente proporcionais, eu multiplico aqui em linha reta. Então, fica da seguinte maneira: 1.250x é igual a 25 vezes 750. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode entender o seguinte, que 25 vezes aqui, se eu pegar 25 vezes 5, a gente encontra 5 vezes 5, 25. E aqui, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, a gente pode escrever 1.250 como sendo 25 vezes 50. Olha por que eu estou fazendo isso. 25 vezes 50 vezes x é igual a 25 vezes 750. Você poderia muito bem multiplicar aqui e depois dividir por 1.250, tá? Eu estou fazendo isso para te mostrar como ganhar tempo em questões de matemática. Então aqui eu tenho 25 dos dois lados, a gente simplifica por 25. E a resposta é só a gente dividir 75, né? Porque a gente corta os zeros aqui, por 5. E a gente encontra a resposta correta. Então aqui dividindo, fazendo essa divisão, a gente encontra 75 dividido por 5. Aqui dá 1.
resto 2, décio 5, 15. Então, com essa quantidade de alimento, 1.250 pessoas, a gente consegue alimentar por 15 dias. Por isso a resposta dessa questão, a alternativa D. Se fossem grandezas diretamente proporcionais, aí você não multiplicaria em linha reta, você multiplicaria cruzado, tudo bem? Essa é a diferença de inversamente para diretamente. Espero ter te ajudado a entender como funciona uma regra de 3. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e se foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.